Aviso: existem alguns sinais de alerta definidos na palavra de Deus, onde ele destaca seu plano, sua aceitação e sua cobertura para seu povo. Ele não está apagando os avisos e o chamado ao seu povo para caminhar com ele e viver para ele. As advertências que ele deu são tão seguras como sempre, mas ele quer que sejam colocadas na perspectiva adequada. Ele quer que as pessoas que o amam e desejam viver para ele saibam como estão seguras, mas ele quer que as pessoas saibam que o caminho em que estão pode levar a problemas reais se não o levarem a sério. As pessoas que cumprem a lei não estão preocupadas todos os dias porque há uma prisão no centro da cidade. Na verdade, elas podem caminhar até um policial, olhá-lo nos olhos, apertar as mãos e cumprimentá-lo amigavelmente. Elas não precisam se preocupar porque estão obedecendo à lei. É exatamente assim que Deus quer que você se sinta em relação a Ele. Aviso: cuidado com a perda do senso da importância das coisas espirituais. Há muitos crentes no caminho da letargia. Letargia é uma sensação de falta de importância, um embotamento sonolento para Deus, falta de energia espiritual, lento na atividade. A letargia fala do nosso ser interior quando dizemos, abro aspas, é mais fácil ficar em casa, é difícil gerar entusiasmo e zelo pelas coisas de Deus. Tenho algumas outras coisas que quero fazer hoje, então não vou à igreja. Fecho aspas. O remédio de Deus é: não descuidemos das reuniões da igreja como alguns fazem, mas nos encorajemos e avisemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Lembre-se, se você se sente entorpecido e frio por dentro, e é um peso e um fardo para você pensar, aqui está mais que um fim de semana e eu tenho que ir à igreja. Que tarefa! Atenção, perigo, gelo fino. Aviso, incredulidade. Deus quer que tenhamos uma consciência viva do que Ele está fazendo. Ele quer que acreditemos no sobrenatural, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Se em seu coração você está distante, cuidado. Portanto, cuidado. Irmãos, cuidem para que não haja em nenhum de vocês um coração perverso e incrédulo, que se recusa a se apegar, confiar e confiar nele, levando você a se afastar e desertar ou ficar distante do vivo Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Você pode ter tido um interesse real na igreja e em trabalhar para Deus, mas se infiltrou em seu pensamento um espírito de incredulidade, de ceticismo. Você se mantém distante com a incredulidade da dúvida, ambos são inimigos de Deus. Se você diz que acredita no sobrenatural e dá uma razão pela qual acredita, e 9 por que não acreditar, suas palavras são apenas ecos vazios. O aviso de alerta diz que você realmente não acredita no sobrenatural e mesmo sem perceber, se vê questionando os caminhos de Deus em sua mente. É tão fácil ser levado a se tornar um observador que se mantém distante, dizendo, abro aspas, não posso me envolver demais, sou mais ou menos neutro, fecho aspas. Não há terreno neutro, ou você está puxando para um lado ou para o outro. Precisamos ser como Pedro e Paulo e alguns dos outros discípulos
que seguiram Jesus e estavam dispostos a dar a vida por Deus. Estou animado em dizer que nunca houve um momento na história do mundo em que o povo de Deus estivesse mais dedicado ao que ele está fazendo do que é hoje. Aviso: o apóstata de coração será preenchido com seus próprios caminhos. Provérbios 14:14. Quando você começa a se afastar muito antes de se afastar totalmente de Deus, você está interessado apenas nas coisas que pertencem a você, não nas coisas de Deus. Este é um sinal de alerta. Aviso. Abro aspas. O que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça abunde? Fecho aspas. Romanos 6:1. A graça de Deus é uma bela cobertura, mas não é uma licença para pecar. A graça de Deus é algo que não conquistamos, algo que não podemos comprar. Uma pessoa que pensa que pode fazer o que quiser está se rebelando contra Deus e está patinando em gelo fino. Aviso: não recebam a graça de Deus em vão. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. A graça de Deus é um dom e não deve ser recebida em vão. Paulo fala sobre isso em conexão com o que Deus fez ao fornecer sua cobertura, e ele nos deu este aviso. Abro aspas. Porque Deus tomou o Cristo sem pecado e derramou nele os nossos pecados. Então, em troca, ele derramou a bondade de Deus em nós. Como cooperadores, imploramos a vocês que não deixem de lado esta maravilhosa mensagem da grande bondade de Deus. Fecho aspas. Deus fez isso por você e que bela palavra de segurança ele está dando, mas ele nos advertiu para não deixá-la de lado por prazeres mundanos. Abro aspas, pois Deus nos diz, o seu clamor veio a mim num momento favorável, quando as portas da acolhida estavam escancaradas. Eu lhe ajudei num dia em que a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo, Deus está pronto para recebê-lo. Hoje, ele está pronto para salvá-lo. Fecho aspas. Em seguida, ele nos diz como podemos não deixar isso de lado. Abro aspas. Procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais se ofenda ou deixe de encontrar o Senhor pela maneira com que agimos, para que ninguém possa culpar-nos e culpar o Senhor. De fato, em tudo o que fazemos, procuramos mostrar que somos verdadeiros ministros de Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 e capítulo 6, e versículo 1 ao 4. Aleluia! Suponha que você acabou de comprar uma nova máquina de lavar louça para sua casa. Você está empolgado com todos os novos recursos e as muitas horas que isso economizará em sua cozinha e está lendo as instruções sobre como fazer o melhor trabalho para você. Você descobre uma pequena placa que diz: aviso, para uma operação melhor e mais eficiente, faça assim e assim. O que aconteceria se você pensasse de repente, abro aspas, não posso manter isso em minha casa, pode me falhar, fecho aspas. Apenas por um momento você tirou os olhos dos benefícios e ampliou a palavra de cautela e imediatamente todos os benefícios diminuíram em sua mente. O que Deus prometeu é a mesma coisa para o indivíduo que reconhece o que foi feito por ele e o que Deus quer fazer. As promessas de Deus e seus benefícios são todos descritos
para nós e o equipamento é superior. Estamos convencidos de quão bom Deus é e como seu interesse em nós é expresso em todas as suas boas promessas. Nenhuma das suas palavras jamais deixou de cumprir. Sua garantia é ilimitada, mas ainda há um sinal de alerta e está lá para fazer funcionar para você. Uma luz vermelha pisca em um cruzamento ferroviário quando o trem está chegando para evitar que sejamos mortos. Um carro de bombeiros soa uma sirene para nos avisar de sua aproximação. Uma ambulância e um carro de polícia piscam quando há perigo, e o gemido de sua sirene nos avisa para parar e sair do caminho. A febre nos adverte sobre doenças e infecções. Todos esses sinais são bons, assim como os sinais de alerta de Deus. Eles são tão eficazes para evitar que sejamos mortos espiritualmente, quanto as luzes piscantes em uma passagem de trem são para evitar que sejamos mortos fisicamente. Deus nos ama tanto que colocou sinais de alerta ao longo do Lago da Alegria, apenas para nossa proteção. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a irmã Naira, falo da cidade de Recife, Pernambuco, no Brasil. E peço para vocês não perderem o próximo capítulo de Anjos em Missão.